dois, três, na área. Isso aí. E o seu canal o Te Assombra também no YouTube? Também. Lá tem mais, lá sim, tem mais essas histórias que a gente tá falando, que a gente conta a história inteira, com mais riqueza de detalhe, como se fosse um episódio mesmo de radionovela. Os mais rapidinho eu conto nas redes sociais. E você não tem medo assim quando você vai? Você não vai Tenho. cabreiro? Claro que tenho. Ou, por exemplo, Morro você tem o pessoal que tá contigo. Quando você falou... Não, mas eu vou sozinho sempre, porque eu quase sempre eu tô sozinho. Vou falar, a primeira vez que você foi fazer alguma pesquisa, tipo cemitério ou algum lugar, você foi sozinho? Não fui. Foi alguém junto? Passei medo. Eu passo até hoje. Não passou Wi-Fi, Nunca né? desistiu? Não passo Wi-Fi. Tipo, não, hoje não vou fazer isso não. Mas sabe o que eu acho, assim, vou falar como uma maluquice. Eu acho que o que a gente está fazendo, do jeito que a gente está fazendo, eu tenho a impressão que a gente está dando voz para histórias que estão meio abandonadas. E a gente não quer espetacularizar isso. A gente não quer... fantasiar. Então eu acho que de repente, porque eu sempre falo isso, com o tempo a gente começou a perceber que morte de verdade é o esquecimento. Então contar essas histórias, às vezes ela tem símbolos importantes, elas têm mensagens legais. Então eu acho que é importante contar essas histórias. Então acho que no final todo mundo meio que deixa a gente contar, porque a impressão que eu tenho, pelo menos nesse universo, é de que a gente precisa contar essas histórias para elas não acabarem. O Denner, por exemplo, foi um vídeo que, mesmo no TikTok, assim, para nossa realidade, que falando de um assunto que não tá na época, que não tá hypado, nada, teve um monte de visualização, um monte de gente que lembrou do Denner, que não conhecia, que foi ver vídeo dele, que foi entender o que aconteceu, e aí comenta, não sei o quê. Então é super legal isso, né? Da Maria Jandira, para nossa realidade, assim, 700 mil views. Por uma história de cemitério, de uma moça que morreu em 1934. A gente acha super... O Denner é a mesma coisa, com 450 mil views. Não é os 10 milhões da dancinha do TikTok? Sim, não mas é que legal que a galera tá interessa o pessoal visitar lá, né? Vai lá, túmulo, cara. Né? Ou de repente pega um cara que fala, eu tô com dinheiro sobrando, cara, eu vou atrás da família dele e a gente vai reformar. Sempre fui fã desse cara. Entendeu? Ou então da Maria Jandira, o cara, vamos... Né? A gente vai na igreja. Quando a gente vai em igreja, a gente não não tem papo de assombração em igreja. Não vou fazer isso. Porque é o lugar de devoção das pessoas. Eu não vou fazer. Mas tem várias coisas interessantíssimas para você conhecer, por exemplo, a Catedral de Campinas. Tem passagem secreta, tem a cripta onde estão os caras que embaixo do altar, que além de ser muito bonita, tem até curiosidade. Você fala, tem enterrado aqui, a gente vai na torre da igreja, não sei o quê. Então não precisa trazer. São tesouros antigos, estão escondidos e ninguém lembra. O cara passa todo dia na frente da igreja e não entra para conhecer. O cara passa todo dia na frente do cemitério e não entra para saber o que tem. Sim. O cara passa o nome da rua, o cara tá enterrado aqui, cara. Você sabe o que ele é, quem ele era? Por que ele foi homenageado na rua? Né? Então é um lugar que tem uma oferta de informação, de conhecimento, de história enorme, e a gente não cuida, e mais que a gente não cuida, você tem esse pânico moral de que a gente vai fazer um passeio, em Piracicaba sexta-feira, se não chover, né, não cai o mundo, a gente vai fazer lá, a gente vai fazer lá o passeio. Tem gente que ainda fica, mas é um desrespeito com os mortos. Cara, a gente tá indo lá para cuidar do lugar, tá chamando atenção para isso, que é importante cuidar daquilo. Tem as histórias de assombração? Claro que tem. É o magnetismo. Tem o magnetismo, é o que atrai. Sim. A ideia de ir à noite para o cemitério não é só porque a gente quer ir à noite no cemitério. Porque o cemitério fecha para serviço funerário. A gente não gosta de estar no cemitério junto com família enlutada. Sim. Porque a gente está lá com outro propósito. A gente está com um propósito histórico, lúdico, divertido. Ele não tá lá pra... você tá contando uma história de assombração, tá um cara enterrando a mãe e tal. Pelo amor de Deus, a gente não quer isso. Não é uma zoação, né? Não é zoação, a gente não tá zoando ninguém lá, entendeu? É isso, exatamente. Não é zoação. Esses cemitérios são sempre abertos? Tem que pedir alguma autorização? Tem que pedir. Tem.
A gente pede autorização exatamente porque a gente apresenta o projeto, fala o propósito, qual que é a nossa intenção com aquilo. Aqui e a acho gente importante consegue pra você essa liberação. Tá, legal, vamos lá. Consegue pô. mesmo. Consegue, legal. né? Fácil. Que legal, vamos lá, pô, vamos fazer. Tem Tem história. os 2 cemitérios, tem o Levi, tem a igreja de Tem aquele cemitério lá Carvalho, dentro do Padre da Stefanello. rodovia ali, Da né? rodovia de Araras, Que era sim. quando tinha pragas, né? Que fica afastado. Tem no meio da... É que, então, aí que tá, a gente tem que achar um jeito de fazer isso ser legal do ponto de vista andar, pra fazer né? uma caminhada, Sim, entendeu? Então sim. atravessar uma rodovia eu acho meio tenso. Sim. Mas aqui dá. A gente porque não precisa de história nova de assombração. As que a gente tem já estão boas. A do cabeçudinha da ponte pra mim Top. já é o suficiente. E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no canal oficial 123 na área e assista esse bate-papo na íntegra.